Boa noite. As notícias de Minas você confere a partir de agora. 14 suspeitos de comandar o tráfico de drogas no Morro do Papagaio são presos. Policiais militares de todo o estado prestaram homenagens ao cabo Marcos Marques da Silva, que foi morto ontem durante tentativa de assaltos a bancos. Camelôs proibidos de trabalhar nas ruas do hipercentro da capital vão para os bairros e os consumidores dizem o que acham da mudança. E amanhã a Câmara dos Vereadores pode decidir se autoriza a Prefeitura a assumir os custos do aluguel dos boxes para os camelôs trabalharem nos shoppings populares. Quem vai viajar de avião nestas férias precisa ficar atento às novas regras sobre peso de bagagens. E outro cuidado é atualizar o cartão de vacinação. O grupo de quadrilha mais bonito e animado do Arraial de Belô foi anunciado hoje. Mais informações sobre esses destaques e outras notícias você confere a partir de agora. Nós começamos essa edição falando da violência no Morro do Papagaio. 14 pessoas foram presas suspeitas de tráfico de drogas. Elas lideravam a venda na comunidade. Na operação, a polícia ainda apreendeu um veículo, colete à prova de balas, carregadores de armas, além de drogas e dinheiro. Quem entra sorrindo é simplesmente o líder do grupo, Bruno Eduardo Perdigão Ramos, de 24 anos. Durante as investigações, levantamos que Bruno é um indivíduo bastante agressivo e temido pelos membros dessa associação criminosa. Todos, exceto Bruno, têm passagem pela polícia. Bruno não ter passagem pela polícia chamou a atenção da nossa equipe em virtude do seu poder bélico, do seu poder de comando do local, e conseguimos realizar o levantamento de que ele sempre comanda à distância para os seus subordinados. A ação, que durou 72 horas, contou com o apoio da Polícia Militar. Dos 16 mandados de prisão, 14 foram cumpridos. Alexander Moreira e Vinícius Lopes ainda estão foragidos. Além de um colete à prova de balas, carregadores de pistolas e bucha de maconha, outros objetos foram apreendidos. Uma bereta, porções de maconha e um veículo utilizado pelos suspeitos para a venda e o comércio de drogas. A polícia acredita que a prisão do grupo enfraquece bastante o tráfico de drogas no Morro do Papagaio. Nós logramos êxito em prender os integrantes da gangue denominada Gangue dos Ratos, que é conhecida no meio policial. Essa gangue, ela possui 3 células e nós logramos êxito na prisão de todos os integrantes dessa célula. Policiais militares de todo o estado prestaram homenagens hoje ao cabo Marcos Marques da Silva, morto nesta segunda-feira durante uma tentativa de assalto a agências bancárias em Santa Margarida, que fica na região da Zona da Mata. Aqui na capital, o ato foi realizado na Praça 7. No interior, as viaturas ficaram paradas e as sirenes foram ligadas por 1 minuto. Na capital, policiais foram até a Praça 7. Eles prestaram continência e as sirenes também foram acionadas. As homenagens são para o cabo Marcos Marques da Silva, de 36 anos, que foi assassinado ontem por bandidos em uma tentativa de assalto a uma agência bancária em Santa Margarida, na região da Zona da Mata Mineira. O PM foi enterrado hoje pela manhã em Manhuaçu, também na mesma região. O major da Polícia Militar de Belo Horizonte, Flávio Santiago, colocou a atitude do policial como um ato heróico. Lamentamos profundamente a perda de um companheiro de farda, de um herói da sociedade. E eu falo herói 2 vezes. A primeira, porque ele não se omitiu à defesa. A segunda, porque se você reparar no vídeo, no momento em que o veículo se aproxima, ele percebe os reféns e ele refuga no disparo, em defesa da vida, em defesa da sociedade. Com mais essa morte de um policial e a quantia excessiva de assaltos a agências bancárias, o interior deve receber um aumento no efetivo. As cidades menores, em face da proporção do número de habitantes, tem um número menor de policiais, mas temos reforçado esse número, aumentado o plantel, o efetivo do policiamento, para fazer frente a essa realidade. Câmeras também devem ser instaladas para ajudar os militares no interior. Já existe em tramitação um projeto para a instalação de câmeras nas entradas das cidades, que margeiam com outros estados, fazendo com que nós tenhamos
câmeras de última geração, inclusive aquelas câmeras que fazem o escaneamento dos veículos e das pessoas, de forma tal que nós possamos garantir que pessoas com mandado de prisão, veículos furtados e roubados e outros veículos também monitorados possam ser abordados antes mesmo do intento do cometimento do crime. Deve ser votado amanhã na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte o projeto de lei que autoriza a Prefeitura a deslocar os camelôs para shoppings populares. O projeto contempla todas as mudanças no hipercentro da capital, como melhoria nas calçadas e fachadas de imóveis. As mudanças começaram pela retirada dos camelôs. Fiscais continuam monitorando as ruas e avenidas do hipercentro para evitar o retorno dos ambulantes. Se alguém for pego trabalhando, será multado e terá mercadorias apreendidas. E os camelôs começam a ocupar as vagas nos shoppings populares agora. Nosso repórter Diogo Ramalho tem os detalhes. Boa noite, Diogo. Boa noite para você, Inácia. Exatamente, esses são os que se cadastraram e foram sorteados pela Prefeitura. Inicialmente, cada um deles vai trabalhar em bancas improvisadas antes ali de pegar o box em definitivo. 250 dos 1.134 camelôs que trabalhavam de forma irregular nas calçadas da região do centro da capital serão realocados para um centro comercial que fica ali próximo à rodoviária. Agora, Inácia, tem também aqueles que se recusam, e continuam trabalhando nas ruas de alguns bairros aqui de Belo Horizonte, como a gente vai conferir na reportagem de Luciana Viana. Em algumas avenidas da capital, eles tomam conta mesmo do espaço. Nesta aqui, por exemplo, uma das principais em Venda Nova, eles vendem produtos variados. A nossa equipe conversou com vários ambulantes pelas ruas. Muitos deles não quiseram gravar entrevista com medo de retaliação. Mas a maioria relatou que está nesta situação por falta de oportunidade, de emprego. Muitos deles relataram, inclusive, que tiram o sustento da família das ruas. Há 15 anos, Juraci sustenta a esposa e 2 filhos com a venda de produtos de época pelas ruas da cidade. Mas depois da determinação da prefeitura de retirar os camelôs do hipercentro, ele teme que a medida seja estendida para os bairros. E não acredita que a solução esteja nos shoppings populares. Hoje o shopping só prevalece os empresários, né? Não tem nada contra, mas é uma coisa que a gente não tem condições. Como é que eu vou para um shopping com uma banca pequena? Eu não tenho condições, né? Já Valdeci perdeu emprego há 6 anos e não conseguiu mais trabalho fichado. Fiquei desempregado e não tinha outro jeito, porque eu trabalhava de servente, aí parou e me chamaram para vender pano, eu fui e vim. Adriele se abriu para a nossa equipe e relatou que após cumprir pena na cadeia, viu nas ruas a oportunidade de ganhar o próprio dinheiro. Nós estamos no sofrimento aí, precisando de serviço e ninguém acolhe nós. Então a única coisa, o sustento do pão de cada dia é ralar na rua. Pode contar no dedo aí, tem 11 dias que eu saí da cadeia e a minha oportunidade que teve de eu não envolver nos crimes foi essa rua aí, ó. De acordo com a Secretaria Municipal de Políticas Urbanas, muitos ambulantes que dizem atuar no hipercentro têm procurado a Prefeitura de Belo Horizonte, interessados no programa, que tem como contrapartida a ajuda da Prefeitura no pagamento do aluguel por 5 anos. Ao todo, são 1.547 vagas. Quanto aos ambulantes nos bairros, a Prefeitura ainda não tem um projeto definido. Eu acho errado eles tirar eles, porque eles precisam de trabalhar. Todo mundo tem direito a trabalho, né? E as pessoas arrumam a forma que tem, né? Só que eles tumultuam demais. Tudo bem querer tirá-los da rua, porque ocupa demais o espaço. Mas eu acho que deveria arrumar um local, mas que tivesse fluxo de gente passando para que eles vendessem a mercadoria deles. O Tribunal de Contas do Estado aprovou hoje as contas do governador Fernando Pimentel referentes ao ano de 2016. Anteriormente, o Ministério Público de Contas havia pedido a rejeição dessas contas, afirmando que o governo não havia investido no ano passado o suficiente e previsto em lei nas áreas de educação e saúde. Segundo o TCE, foram 5 votos a favor da aprovação e 1 contra. O órgão disse que, ainda que o parecer será enviado nos próximos dias, aliás, para avaliação da Assembleia de Minas, que ainda não tem data para analisar o tema. E depois do intervalo, você vai fazer um passeio por Cordisburgo no quadro Malas Prontas. E ainda, atenção nas férias com as mudanças nos aeroportos. As companhias já estão cobrando pelas bagagens despachadas.
Quem vai viajar de avião nestas férias precisa ficar atento às novas regras da ANAC. A principal mudança envolve os custos para quem vai despachar bagagens. Para evitar surpresas na hora do embarque, é preciso ficar atento à política e aos preços de cada companhia antes de comprar as passagens. As malas são de 4 pessoas para 30 dias de viagem. A família selecionou bem as roupas para evitar custo extra, já que agora as companhias aéreas podem cobrar pela bagagem despachada. Vale a pena para pagar menos franquias de bagagem. É levar menos roupa e usar tudo. As novas regras entraram em vigor em março. Nos voos domésticos, as empresas estão cobrando em média R$ 30 por uma mala de 23 quilos. Já nos voos internacionais, a tarifa e o peso da bagagem variam de acordo com a companhia. Os passageiros vão poder avaliar melhor as novas regras agora no mês de julho, quando é registrado o segundo maior movimento nos aeroportos do país. A expectativa é de que mais de 8 milhões de pessoas sejam transportadas. Com 3 crianças, Dayana e o marido levavam 3 malas. Pagaram quase R$ 100 para despachá-las. É uma taxa muito alta e a gente não tinha essa taxa antes disso. Em compensação, o peso da bagagem de mão subiu de 5 para 10 quilos sem custo. Luiz Eduardo, que faz viagens curtas e leva pouca coisa, aprovou a mudança. Facilita na hora do embarque, né, tem menos malas e paga quem for usar o serviço. Não está usando o serviço, não paga. O passageiro que desistir da viagem pode cancelar a compra em até 24 horas, desde que a emissão tenha sido feita 7 dias antes do embarque. E erros de grafia do nome na passagem devem ser corrigidos sem custos. O Walter comprou o bilhete antes das mudanças passarem a valer. Teve a vantagem de despachar as malas sem custo adicional. Mais R$100, aí economia boa, né? Pena que da próxima vez eu tenho que pagar. E antes de viajar, há uma série de providências a serem tomadas e uma delas é colocar as vacinas em dia. Conforme o destino da sua viagem, você poderá precisar de uma prevenção específica. Se você for para Alfenas, por exemplo, no interior de Minas, o Ministério da Saúde adverte que a vacina de febre amarela é fundamental. Confira outras dicas com a Kiwane Rodrigues e a Adilson Alves. Em julho, Gilberto vai viajar para a Europa e tratou logo de atualizar o cartão de vacinação. Me atualizei sobre as informações, né, sobre os lugares onde eu teria que passar. Vi que estava tendo uma questão do sarampo e resolvi dar uma olhada no meu cartão de vacinas para vir atualizar. E ele fez a coisa certa. Existem vacinas que o viajante precisa tomar antes de viajar para outros países. O ideal é que a pessoa, todos nós, mantivéssemos o cartão de vacina intacto, em bom estado. Ele é um documento que comprova o nosso estado vacinal. Se não existe a comprovação, nós acabamos vacinando novamente aquele indivíduo, mesmo que ele tenha sido vacinado previamente, e nos informe isso. No início da semana, a Secretaria Estadual de Saúde reforçou a importância da vacina contra sarampo para quem irá viajar para fora do país. Isso porque está havendo um aumento no número de casos na Europa e na América do Norte. Lá na França, países da Europa, a gente não tem uma vacinação tão completa como aqui no Brasil. Então é muito arriscado as pessoas viajarem sem vacina, adoecerem, trazer essa doença de novo para cá. E no nosso país é considerada uma doença eliminada. O sarampo é uma doença viral altamente contagiosa e se espalha rapidamente pelo ar por meio de secreções do nariz e boca. Os primeiros sintomas da doença são manchas vermelhas pelo corpo e febre. Em Minas Gerais, os últimos casos confirmados de sarampo com a transmissão dentro do território ocorreram em 1999. A vacina contra o sarampo é segura na prevenção da doença e é garantida a toda a população pelo SUS. A prevenção é o melhor remédio, né? Realmente a vacina tríplice viral, ela está disponível na unidade básica, tem que tomar. As crianças tomam com 1 ano de idade, fazem o reforço com 15 meses. Então, de 2 anos a 29 anos, a gente recomenda pelo menos 2 doses da vacina. Então, o adulto e o adolescente também precisam se vacinar. E de 29 a 49 anos, pelo menos 1 dose, para dar chance para essa pessoa que não se vacinou. O viajante deve atualizar o cartão assim que decidir a data e o local da viagem. O ideal é não deixar para a última hora, porque algumas vacinas exigem 2 ou até 3 doses.
E ao retornar de uma viagem, a pessoa deve ficar atenta à saúde e, se sentir mal, procurar atendimento e informar ao médico que esteve viajando. Por vezes a gente ainda vê alguns casos de malária e outras doenças com período de incubação mais longo e, portanto, que podem demorar para manifestar mesmo, e essa informação é muito importante para o profissional na decisão diagnóstica e de tratamento para esses indivíduos. Você conhece Cordisburgo? A cidade fica a menos de 200 quilômetros de Belo Horizonte, na região central do estado. Lá é a terra do grande escritor mineiro Guimarães Rosa e onde fica o museu que conta um pouco da história dele. Cordisburgo também é o endereço de uma das grutas mais famosas do país. E é para lá que nós vamos agora. Logo na entrada da cidade, essa estrutura chama a atenção. Acredite, trata-se de uma casa. É a Casa Elefante. Com mais de 12 metros de comprimento, o imóvel é uma atração à parte em Cordisburgo. Eu fiz para me morar, mas já está aumentando muita visitação e eu vou deixar mais só para visita mesmo. A inusitada casa tem atraído gente de todos os cantos. As pessoas acham fantástico, porque nunca vi, nem tem, né? No Brasil, nem no Brasil, não, no mundo inteiro não tem um elefante igual a esse aqui não. Tem parecido, mais ou menos, entendeu? Mas é o único no mundo. Na cidade do escritor Guimarães Rosa, quem dá as boas-vindas são eles, os tropeiros em seus cavalos. O portal é um dos cartões postais de Cordisburgo. Simboliza a viagem que o autor de Grande Sertão Veredas fez junto aos sertanejos para o norte de Minas. Foi essa aventura que inspirou o médico e escritor a criar uma das obras mais famosas dele. A casa onde Guimarães Rosa morou foi restaurada e transformada em um museu. No espaço, um acervo com mais de 2.000 peças. São obras do escritor, artigos usados por ele, roupas. A pessoa que for vir ao museu, ela vai ter contato com o quê? Com objetos que pertenceram ao Guimarães Rosa, como, por exemplo, a sua máquina de escrever, né, o seu instrumento de trabalho. A gente tem a coleção de gravatinhas, né, borboleta, que acabou virando uma marca do escritor. Já debaixo da terra, a mais de 18 metros, estão escondidas as maravilhas da natureza em Cordisburgo. Primeira vez que eu venho aqui, maravilhoso. Acho que o recurso natural que a gente tem em Minas aqui, que vale a pena me conhecer, sim. A Gruta do Maquiné, descoberta pelo dinamarquês e paleontólogo Peter Lund, tem 650 metros de extensão. Nas rochas de mais de 600 milhões de anos, pinturas rupestres. As formas mexem com a imaginação da gente. São formações que lembram tigres, elefantes. Algumas pessoas, têm as reações bem variadas, como as crianças, as fantasias que vêm aqui dentro. Algumas formações é como se você estivesse olhando nas nuvens. De um ponto você tem uma imaginação, se você mudar você tem outra. São 7 salões gigantes. O maior tem cerca de 140 metros, maior que um campo de futebol. Um lugar que preserva as belezas naturais moldadas pela natureza. Veja depois do intervalo a quadrilha vencedora do Arraial de Belô. E você ainda vai ver que alguns dos mais de 400 leitos fechados na Santa Casa por falta de verba já voltaram a funcionar. Os detalhes a seguir. Depois que a Prefeitura de Belo Horizonte renegociou o contrato com a Santa Casa, parte dos 430 leitos fechados há mais de um mês já foram reabertos. A gente vai agora para o estúdio da Rádio Band News FM conversar com a Luciana Viana, que tem mais detalhes. Boa noite, Luciana. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. 100 dos 430 leitos que foram fechados já foram reabertos. A Santa Casa negocia com o governo do estado a reabertura de outros 180. A União e a Prefeitura fizeram um acordo e
vão aumentar o repasse mensal, viu, para a Santa Casa de 21 milhões e meio de reais para 24 milhões. Mas diminuiu o número de leitos pelo SUS de 1.085 para 930. Mas o efeito, né, dessa medida ele só será sentido a partir de outubro, ou seja, o alívio ele não é imediato. Bom, a Luciana continua com a gente porque nós temos uma outra informação, porque hoje a Santa Casa anunciou a criação do curso de Medicina, que será o 6º curso dessa graduação aqui na capital. E a pergunta que a gente faz, Luciana, a primeira é: a criação desse curso em algum momento vai reverter dinheiro para a Santa Casa? Sim, Inácia, vai, porque em pleno funcionamento vai gerar 9 milhões de reais e parte desse dinheiro vai ser destinada para o próprio hospital. São 120 vagas e os candidatos a essas vagas vão poder ingressar, né, através do Enem e também por meio do vestibular convencional. Inclusive, a Santa Casa fez um acordo, né, com o Hospital Israelita Albert Einstein e também com a Fundação Dom Cabral e faz um apelo para que, enfim, empresários possam ajudar nesse projeto. O curso terá início, a previsão é 2019. Bacana, Luciana continua com a gente para mais um assunto que é o seguinte: o Arraial de Belo Horizonte dá certo e consegue emplacar como uma das festas juninas mais bonitas do país. O encerramento de um mês de atividades foi no último domingo. 2 quadrilhas foram premiadas, uma do interior e outra da capital. Luciana, eu estou curiosa para saber como é que foi essa movimentação do Arraial de Belo, os números e os resultados. Bom, já te conto de cara que é campeã da quadrilha, né? Enfim, da festa junina de Belo Horizonte, Arraial de Belo Horizonte 2017, é a São Gererê. A última escola a desfilar na noite de domingo fez uma belíssima homenagem aos 35 anos do grupo Galpão, né? Uma das companhias de teatro aí mais conceituadas do país. E está levando para casa um prêmio de 14 mil reais. Agora, no interior, né? Nesse concurso paralelo, quem ganhou foi a quadrilha Pequizá lá do norte de Minas, de Montes Claros. Bacana, né? Todo mundo aí feliz com esse campeonato. E ano que vem tem mais quadrilha pra gente. São Gererê, parabéns, e as outras também. Obrigada, Luciana. Até amanhã. E aconteceu hoje em Nova Lima a 5ª edição do Conexão Empresarial em 2017. O convidado deste mês foi o prefeito de Nova Lima, Vitor Penido. Durante o encontro, empresários e autoridades discutiram sobre os principais assuntos econômicos do Brasil e a reforma administrativa de Nova Lima. O evento aconteceu na sede da VB Comunicação em Nova Lima. O prefeito da cidade, Vitor Penido, foi o convidado. Eu acho que o momento que o Brasil passa, o momento que Minas Gerais passa, o momento que a gente passa como sociedade, é fundamental que a gente consiga escutar figuras, pessoas como o próprio Vitor Penido, que começou como prefeito de Nova Lima há exatos 40 anos atrás, em 1977. Durante o almoço, o prefeito falou com empresários e autoridades da região. Além dos principais assuntos políticos do Brasil, Vitor Penido falou sobre a reforma administrativa de Nova Lima, que deve cortar alguns benefícios de funcionários. Por exemplo, o problema dos quinquênios, anuênios, o problema da 1/3 de férias, não é isso? Ticket de alimentação para as pessoas que trabalham somente 4 horas. O prefeito destacou que, caso a reforma não aconteça, muitos concursados devem ser desligados. O município de Nova Lima hoje, para fazer uma comparação, nós temos aí um funcionário para atender 21 novalimenses, enquanto que Belo Horizonte é 1 para 60. Vitor Penido, que está no seu 6º mandato à frente do Executivo de Nova Lima, afirma que a reforma foi discutida o suficiente para ser aprovada. Quanto mais você vai alongando a discussão, pior fica. Tem que resolver e temos que resolver rápido. É o que acontece com o Brasil hoje. O Brasil está nessa situação justamente por falta de quê? Por falta de vontade política de tomar decisões, tá certo? Que talvez não, com certeza teria evitado esse caos que o Brasil se encontra hoje. A reforma administrativa da Prefeitura de Nova Lima está sendo analisada pelos vereadores há mais de um mês. Bom, eu agradeço agora a sua atenção para esse jornal e conto com sua audiência amanhã. Tenha uma boa noite.